Olá! Quando nós começamos a praticar exercícios físicos e permanecemos num programa de treinamento, o nosso organismo começa a se adaptar. Ele se torna mais forte, mais resistente, mais apto para responder aos estímulos a que ele está sendo submetido. Mas o que acontece quando nós paramos de treinar? O que acontece em curto, em médio e em longo prazo quando nós deixamos de nos exercitar? Nesse vídeo eu vou te falar sobre destreinamento, sobre pausas nos treinamentos, sobre períodos de transição e sobre como isso pode impactar o nosso organismo. O meu nome é Álvaro Barros e esse é o 50 Fit. Quando nós começamos a treinar, o nosso organismo inicia uma série de processos metabólicos que preparam o nosso corpo para resistir aos esforços a que ele está sendo submetido. Esse é o processo de adaptação. E conforme esse treino se repete, o nosso organismo se torna mais forte, mais resistente e mais capaz de responder e de resistir a esses estímulos. E gradualmente a nossa capacidade orgânica progride. Com isso, melhora o nosso condicionamento físico, a nossa capacidade aeróbica, a nossa força e a nossa resistência muscular. Acompanhando a melhora das nossas capacidades funcionais, o nosso organismo sofre alterações metabólicas e estruturais, de modo que o sistema nervoso se adapta para controlar melhor os nossos músculos durante as atividades que realizamos, tornando o controle neuromotor mais eficiente, o que propicia um ganho de desempenho, principalmente de força muscular. Os nossos músculos também se adaptam. Primeiro, eles aumentam os conteúdos celulares de líquidos e de nutrientes que ficam à disposição para que eles possam realizar as suas funções com mais eficácia. E conforme os treinos evoluem, a nossa estrutura muscular se adapta e se modifica. Ela se torna mais densa e mais volumosa. Isso é resultado da hipertrofia muscular. Os tecidos conjuntivos em torno dos músculos também vão gradualmente se tornando mais densos, mais fortes e mais resistentes em consequência dos treinamentos prolongados. Os nossos tendões se fortalecem e a tensão que eles geram sobre os nossos ossos tornam eles mais densos e resistentes aos esforços. Nas nossas articulações, as cartilagens se tornam mais espessas e isso deixa elas mais protegidas e funcionais. E tudo isso acontece quando nós permanecemos treinando regularmente e por um tempo prolongado. Mas o que acontece quando nós paramos de treinar? Bastam alguns dias de inatividade e a capacidade física que foi desenvolvida ao longo do tempo já começa a regredir. Em poucas semanas já acontece uma redução significativa da capacidade aeróbica, da resistência muscular e também do volume muscular. Se o tempo sem treinar se prolongar, essas perdas vão se tornar ainda maiores, ocorrendo primeiro a perda muscular com redução dos líquidos e nutrientes dos músculos, que enquanto nós estávamos treinando regularmente, estavam disponíveis para a atividade que nós íamos praticar. Mas conforme nós ficamos sem treinar prolongadamente, esses nutrientes deixam de ser armazenados da mesma forma. E se esse período de inatividade se prolongar ainda mais, pode até mesmo ocorrer atrofia muscular e, consequentemente, redução da força e da resistência muscular, da potência, da velocidade, da flexibilidade, além da redução da capacidade aeróbica. Então, bastam apenas alguns dias sem treinar para regredirmos semanas de condicionamento físico. Em semanas, perdem-se meses. Sem treinar, o nosso condicionamento aeróbico regride em pouco tempo aos níveis de alguém fracamente treinado. E se prolongarmos essa inatividade, os nossos níveis tornam-se severamente baixos. Após alcançarmos um nível de condicionamento físico, nós devemos manter um treinamento adequado para estabilizarmos em determinado patamar, ou pelo menos para que o nosso condicionamento físico não caia drasticamente. O processo de destreinamento para atletas de alto nível pode ser entendido como uma redução programada e premeditada do estado de alto nível de treinamento para um estado normal, porque nesses casos uma retirada brusca pode levar a uma crise aguda, a chamada síndrome da retirada, que pode apresentar diversos sintomas, como pontadas no coração, extrasístoles, crises de cefaleia, tontura,
distúrbios digestivos, alterações do apetite, distúrbios do sono, instabilidade emocional, irritabilidade e até depressão. Mas falar de atletas de alto nível não é o nosso foco. Para atletas amadores ou atletas recreativos que têm uma demanda de treino e uma pressão por resultados menor, se essa crise ocorrer, ela vai acontecer em menor grau, porque quanto maior o estado de treinamento, maior vai ser o impacto da sua retirada, e mais gradual deve ser o planejamento dessa retirada. Por outro lado, essa redução temporal do nível de condicionamento físico pode ser rapidamente revertida com treinamentos apropriados, e ainda mais, os níveis de condicionamento físico anteriores podem ser superados se o programa de treinamento for adequadamente planejado, periodizado e executado. Esse período de destreinamento, quando planejado e organizado em ciclos de treinamento, pode ser definido como um período de transição e serve para a regeneração dos tecidos que têm adaptação mais lenta, como o aparelho locomotor passivo, por exemplo, ossos, ligamentos e elementos articulares. De um modo geral, o destreinamento é a queda lenta e gradual dos componentes do condicionamento físico quando um praticante deixa de treinar. Em pausas curtas, essa queda de rendimento é pequena. Em pausas mais longas, acima de 4 semanas, a queda do desempenho é mais pronunciada e os níveis de treinamento podem regredir aos mesmos níveis do período antes de começar a treinar. No entanto, a memória muscular favorece a readaptação. Quando a pessoa volta a treinar, em períodos relativamente curtos, ela consegue voltar aos mesmos níveis anteriores e até mesmo progredir nos treinamentos. Diante dessa informação, outro aspecto relevante é a importância de programar períodos de pausa ou de redução de carga, da intensidade e do volume, para que os praticantes que estagnaram em determinado patamar possam progredir. Essas pausas curtas, de cerca de 1 semana, servem como um período de recuperação e regeneração dos tecidos. Isso serve para uma posterior supercompensação, permitindo que o atleta ou o praticante supere os níveis de desempenho anteriores. Então, não se desestimule. Se você deu uma parada nos treinos, volte a treinar. Você pode alcançar os mesmos níveis de treinamento anteriores e pode programar períodos de transição para ajudar na evolução do seu desempenho. Eu espero que esse conteúdo seja útil para você. E se você ficou comigo até aqui e ainda não deixou um like, deixa agora. Se você não está inscrito no canal, se inscreva e compartilhe essa informação. Um abraço, até o próximo e tchau!